Hoje a aula é alterações ambientais. Em qualquer ecossistema, todos os componentes, tanto os vivos ou os não vivos, eles mantêm o equilíbrio entre si. Então, isso fala-se em equilíbrio ambiental. E esses organismos, tanto os organismos quanto o ecossistema, têm o poder de se adaptar a pequenas alterações, restabelecendo o equilíbrio. Mas modificações bruscas ou violentas normalmente não são compensadas no prazo razoável. Então, o que é que ocorre? A quebra duradoura do equilíbrio ambiental e causa reflexos danosos para a saúde do organismo ou de todo o ecossistema. Temos alterações bióticas e abióticas. Por motivos didáticos, vamos ver separadamente, mas nos ecossistemas, tanto os fatores bióticos quanto os abióticos, eles estão em constante interação. As alterações bióticas são de dois tipos, destacam-se dois tipos. A primeira é a introdução de espécies. Quando uma espécie exótica, que se instala em local onde não é naturalmente encontrada, é introduzida em um ecossistema. Então, é difícil de prever as consequências. Por quê? Uma possibilidade é que essa espécie exótica seja mais eficiente do que as espécies nativas na utilização de recursos do ambiente. E a disponibilidade de recursos que estariam destinados a espécies nativas diminui e, como consequência disso, a redução da abundância das espécies nativas. E isso caracteriza o desequilíbrio ecológico. E a situação vai se agravando quando espécies introduzidas não têm predadores naturais no novo ambiente, o que vai acelerar seu crescimento populacional. Aqui são exemplos de espécies introduzidas no Brasil: o caramuja gigante africano, o lírio do brejo, o coral-sol, uma espécie de árvore chamada nim e o famigerado Aedes aegypti. São todas espécies introduzidas, espécies exóticas no Brasil. Outra alteração biótica é a extinção de espécies, que pode ser por um processo natural, que não vai depender da atividade humana, ou relacionado à atividade humana. As extinções sempre ocorreram, mesmo antes da evolução da espécie humana, e vão continuar ocorrendo, já que seus resultados das constantes modificações do ecossistema e da seleção adaptativa. E como é que existe evidência de que existia uma espécie, ela foi extinta naturalmente? Através dos registros fósseis. Mas quando a ação é humana, contribuindo para a extinção da espécie, merece ênfase o desmatamento, a caça indiscriminada e criminosa de diversos animais, principalmente daqueles que já encontram grande resistência no meio e apresentam potencial biótico baixo, né? Apresentam no meio baixo potencial biótico. Um exemplo disso é o peixe-boi, que existe um projeto na ilha de Itamaracá para a conservação dessa espécie. Aqui tem um exemplo de duas espécies já extintas. É uma espécie de coruja, chamado caburé de Pernambuco, e essa perereca verde da FIME. Nesse site aqui, do ICMBio, vocês encontram a lista chamada Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção. Então, vocês encontram o registro de todas as espécies que estão ameaçadas de extinção aqui no Brasil. Então, a preservação dos hábitats é essencial para proteger as espécies e incluindo as mais ameaçadas de extinção. Então, a gente tem que preservar os habitats para poder preservar essas espécies. As alterações abióticas. Então, poluição ambiental é dito toda e qualquer contaminação do ar, da água ou do solo por quantidades indesejáveis de matéria ou energia, prejudicando a vida. Então, a poluição gerada pela liberação de energia, como luz, calor e som, é particularmente grave para o ser humano e geralmente observado nas grandes cidades. Afeta principalmente a saúde mental, pois causa irritação, nervosismo, fadiga e outros sintomas relacionados aos órgãos do sistema nervoso e órgãos dos sentidos.
E também foi visto por cientistas que a poluição diminui a expectativa de vida em 3 anos. A poluição sonora é o que? O barulho ou o alto volume de aparelhos de som ou outros aparelhos. Então, é chamado poluição sonora. A curto e médio prazo causa irritação nas pessoas e a longo prazo diminuição da audição e até surdez. Então, em certas fábricas, o problema de poluição sonora é tão grave que os funcionários precisam usar protetores auriculares para operar máquinas barulhentas. A poluição por eutroficação pode ser natural ou provocado por resíduos urbanos, industriais ou agrícolas. O lançamento de esgoto doméstico diretamente nos rios sem tratamento adequado é uma das principais causas de eutroficação e tem sido responsável pela destruição da flora e fauna de muitos rios que banham grandes cidades. Os lançamentos de dejetos humanos no meio traz preocupação em termos de saúde, pois contribui para a propagação de várias doenças, como as causadas por certos vermes, amebas, bactérias e vírus. A poluição por eutroficação, ela tem várias etapas. A primeira é a introdução do material rico em nitrogênio e fósforo no ambiente. Depois, a proliferação de algas e fitoplâncton na massa de água. Aumento da turbidez, bloqueando a luz e fazendo com que a fotossíntese fique restrita apenas à lâmina mais superficial. A morte e a decomposição do material vegetal. O aumento, o crescimento da população de bactérias heterotróficas. O consumo do gás oxigênio por essas bactérias, reduzindo o teor desse gás dissolvido na água. Então, a morte dos organismos aeróbios, insetos, crustáceos, peixes, e cuja decomposição consome o gás oxigênio e agrava o problema da ausência desse gás, que é chamado de anóxia. E o aparecimento no meio anóxico de compostos reduzidos e gases tóxicos, como o metano e os compostos de enxofre. A poluição térmica é o aumento da temperatura da água, provocando alteração no meio. Em certos lagos e mares, o aumento deve-se principalmente da temperatura da água, deve-se principalmente à ação de usinas elétricas e atômicas pelo uso de sistemas de resfriamento de reatores durante a geração de energia. A poluição térmica ela desloca a temperatura do meio, interferindo no sucesso de cada espécie em relação às demais. Com isso, a mudança das diversas populações da comunidade se alteram, caracterizando o desequilíbrio ecológico. Então, esse aumento da temperatura ela vai propiciar o desenvolvimento de fungos e bactérias que causam doenças em alguns organismos e também faz com que diminua o teor de oxigênio dissolvido na água. Com isso, os organismos que dependem do gás oxigênio para respirar não conseguem sobreviver. A poluição do ar tem como principais fontes os motores de veículos, as fontes poluidoras, motores de veículos, as indústrias, a incineração de lixo doméstico e as queimas de campos e florestas. Pois a queima desse material libera partículas poluentes suspensas no ar, essas partículas ficam suspensas no ar. E quais são essas? São o dióxido de carbono, os gases monóxido de carbono, ozônio, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio e metano. O monóxido de carbono, ele é inodoro e se mistura ao ar, acaba sendo expirado também. Ao passar pelo sangue, ele se associa com a hemoglobina, formando um composto relativamente estável, que é a carboxhemoglobina, e que causa um tipo de asfixia que pode comprometer a vida. O caso do dióxido de enxofre e do dióxido de nitrogênio, eles causam distúrbios respiratórios no ser humano, como a bronquite e a asma. E esses gases reagem com o vapor de água atmosférico, originando o ácido
sulfúrico e o ácido nítrico, que quando chegam à superfície sobre a forma de chuva ácida, que vai provocando acidentes ecológicos graves, como destruição de vegetação, aumento da acidez da água dos lagos, a contaminação do solo e das águas. Em 1952, em Londres, era inverno, morreram 4.000 pessoas em poucos dias e mais de 8.000 nos meses seguintes, por conta de poluição atmosférica. Os automóveis, junto com as fábricas de carvão, causaram problemas respiratórios sérios. Então, a poluição do ar causa problemas sérios de saúde. A inversão térmica é um processo caracterizado pela presença de uma massa de ar quente, onde normalmente a atmosfera é fria. O que significa? A troposfera ela vai tornando-se cada vez mais fria à medida que aumenta a altitude. Uma massa de ar quente pode penetrar na camada mais fria, e quando isso acontece, as correntes de convecção tornam-se fracas e incapazes de dispersar o ar, e com elas substâncias poluidoras. Então, a atmosfera próxima ao Sol torna-se densa, escura e imprópria à vida normal e saudável. Fala-se muito em aquecimento global, mas há discordância se é um fenômeno natural ou se é um fenômeno causado pela atividade humana. Mas o que se leva mais a acreditar que é a atividade humana e é em função do aumento do consumo de combustíveis fósseis e de queimadas, que aumenta o teor de gás carbônico na atmosfera. Então, em 2015, a concentração de gás carbônico na atmosfera ultrapassou pela primeira vez nos últimos milhões de anos a marca de 400 partes por milhão em escala global. Então, isso faz com que não só o gás carbônico, mas também o gás metano, que é outra preocupação, porque aumenta os processos de efeito estufa. Então, esses dois tipos de gases aumentam o efeito estufa e faz com que o planeta fique cada vez mais quente. O que causa o quê? O derretimento das baquias árticas, a liberação de metano que vai do permafrost siberiano, que isso faz com que aumente ainda mais a retenção de calor e o efeito estufa, a acidificação dos oceanos, a alteração no ritmo de vida das espécies, o derretimento das geleiras de altitude e mudanças climáticas. Poluição por elementos radioativos. Esses elementos radioativos eles causam mutações genéticas que podem desencadear doenças como câncer e até mesmo provocar a morte do indivíduo. Além disso, as mutações que ocorrem em células produtoras de gametas, eles podem ser transmitidos ao longo de gerações. Assim, existe a preocupação sobre o que fazer com o lixo radioativo e como evitar a poluição por esses elementos deve ser sempre muito grande. 2 acidentes, na verdade aconteceram 3 acidentes, um em Chernobyl em 1986, onde ocorreu uma explosão do reator nuclear, liberando uma nuvem radioativa que atingiu pessoas, cidades mais próximas e vários países da Europa. Foi o pior acidente nuclear, matando várias pessoas e mutilando outras, provocando doenças como câncer, lesão na pele e até mutações genéticas preocupantes para a geração futura. O segundo acidente foi um desastre no Brasil, com o Césio 137, onde pessoas encontraram uma cápsula que havia 19 gramas de césio, abriram essa césio, tiveram contato com esse elemento, espalharam no rosto e distribuíram para familiares. Então, aconteceu 4 mortes, é considerado o acidente mais grave registrado no mundo envolvendo o Césio 137. 4 pessoas morreram, uma pessoa teve um braço amputado e mais de 200 foram contaminadas. Já no Japão,
em 2011 por conta do tsunami. A usina nuclear de Fukushima também houve explosão e liberação de elementos radioativos, especialmente o Césio-137. Então, esses fatos, eles servem como alerta para o grande perigo que os acidentes nucleares podem representar e despertar a atenção para mais um problema a ser resolvido pela humanidade. O que fazer com o lixo radioativo? Então, poluição por substâncias não biodegradáveis. O aumento da quantidade de substâncias não biodegradáveis no ambiente traz sérios problemas aos ecossistemas, porque essas substâncias não biodegradáveis não sofrem decomposição. É o caso principalmente de substâncias organocloradas e dos metais pesados, como o mercúrio. Essas substâncias elas podem se acumular nos tecidos dos organismos e vão se concentrando ao longo das cadeias alimentares, acarretando sérios problemas aos organismos. Então, duas dessas substâncias persistentes é o diclorodifenil dicloroetano, que é o DDT, e o metilmercúrio. Essas substâncias, como já falei, se concentram no corpo dos organismos e vão se acumulando ao longo da cadeia alimentar. Veja, na base da cadeia a concentração é baixa. Quando você vai ver o topo da cadeia alimentar, esses animais que são animais de topo de cadeia têm grandes concentrações de substâncias não biodegradáveis. Então, o que fazer para diminuir o uso? Fazer campanhas educativas, ter o controle governamental com a redução e a proibição de agrotóxicos e utilizar a biotecnologia para diminuir a concentração dessas substâncias, para a produção dessas substâncias. Então, aqui temos uma questão, depois de ter falado todos os slides anteriores, e quero que vocês respondam e me enviem a resposta. Então, no lago poluído por produtos clorados, que é o DDT, que eu falei anteriormente, o grupo da cadeia trófica que deverá apresentar maior concentração do produto é dos, vejam as alternativas. Alternativa A, peixes planctófagos, que comem plâncton, que comem os organismos que estão na base da cadeia, peixes carnívoros, peixes que comem outros, aves piscíforas, que são aves que comem peixes, o fitoplâncton ou o zooplâncton, que tem a maior concentração desses organismos. Respondam e me mandem a resposta. Poluição por derramamento de petróleo. Então, vimos um acidente em 2019, aqui no Brasil, onde o Nordeste, as praias do Nordeste ficaram impregnadas por petróleo. Então, esse petróleo derramado, ele forma extensas manchas na camada superficial das águas e, com isso, bloqueia a passagem de luz, afetando a fotossíntese dos organismos marinhos, impedindo as trocas gasosas entre a água e o ar. Além disso, quando os animais ficam impregnados, eles podem morrer. Os animais aquáticos por asfixia, quando esse petróleo fica impregnado nas brânquias. As aves, eles podem ficar com as penas recobertas de petróleo, o que impede voar e realizar a termorregulação, causando a morte também. E os mamíferos também não conseguem realizar a termorregulação quando ficam impregnados por petróleo e acabam morrendo. Então, alguns métodos são utilizados para conter a dispersão das manchas de petróleo derramado, entre eles barreiras físicas, a sucção por bombas. Sucção por bombas. O uso de detergentes não tem sido indicado, pois seus efeitos podem ser tão graves quanto os ocasionados pelo petróleo. E o petróleo também pode ser degradado pela ação de bactérias específicas, mas esse processo é muito lento. O lixo, a sociedade, a população humana, ela vem crescendo muito. E a sociedade de consumo vem aumentando a quantidade de lixo produzido, graças aos inúmeros itens descartáveis. Então, o lixo é um problema muito sério. Algumas soluções têm sido propostas, mas os resultados ainda não são definitivos. Então, pense-se nos aterros sanitários, que é enterrar o lixo, o queimar, incinerar esse lixo, ou deixar a céu aberto, que é os famosos lixões. Mas todos esses geram algum tipo de problema. Uma solução é reciclar o lixo.
tirar aquelas substâncias que podem ser recicladas ou reutilizadas. E o lixo orgânico, que serve no processo de biodigestão. Ocorre a produção de metano, que é utilizado, esse gás pode ser utilizado como gás de cozinha, e os resíduos usados como fertilizantes. Então, os compostos orgânicos são importantes para fazer esse processo de biodigestão. Outra questão para vocês, a segunda questão. Entre os resíduos propostos abaixo, qual deles pode ser utilizado para a produção de um gás que pode substituir o gás de cozinha, o gás liquefeito de petróleo, além de ser uma fonte de nutrientes para a agricultura? Os resíduos tóxicos, os resíduos, letra B, resíduos orgânicos, os resíduos minerais, os resíduos atômicos. Lembrem do slide anterior que eu falei.